Pessoal, tudo bem? Neste encontro falaremos sobre o controle de constitucionalidade, abordando na sua talvez principal vertente, que é a vertente difusa. É muito importante você conhecer o controle difuso, tá? Eu vou divulgar para você um material que vai ser um pouco mais completo do que a aula. Por quê? Porque tem coisas que talvez valha a pena você dar uma olhada, caso não se sinta muito familiarizado com o controle, mas que eu não vou abordar aqui porque não tendem a cair, né? Então eu vou deixar um material falando sobre classificações quanto ao controle, classificação que separa o controle em preventivo, repressivo, judicial, político, para você dar uma olhadinha. Não chega a ser uma tendência, tá? Não há questões aí no, no controle, ou melhor, no exame de ordem. Agora, existem várias questões versando sobre o controle difuso de constitucionalidade. E para contextualizar, para não chegar chegando, existem dois tipos de controle de constitucionalidade exercidos no âmbito judicial. Existe um primeiro chamado controle difuso, que é feito no dia a dia, qualquer juiz ou tribunal, a pedido de qualquer um, a gente já vai sistematizar isso. E existe também um controle concentrado, que é feito lá no Supremo Tribunal Federal de forma direta. Então, quer dizer, às vezes é criada uma lei que traz uma inconstitucionalidade e você, na qualidade de prejudicado, pode acionar o judiciário pedindo a não incidência daquela lei para você. Você, neste caso, está atuando como autor de uma ação no controle difuso de constitucionalidade. A decisão aqui valerá para você, não para outro. Agora, dada a mesma lei, alguns legitimados específicos podem provocar o Supremo Tribunal Federal diretamente, para que ele, Supremo, guardião da Constituição, anule aquela lei. Aí a gente começa a falar em ADI, ADC, ADPF, mas isso vai ficar para outro momento. Por enquanto, neste encontro, eu vou falar sobre controle difuso de constitucionalidade. E esse controle difuso de constitucionalidade, ele tem as seguintes características. Vamos lá. Aliás, até antes das características, me conte. O que significa a palavra difuso? Qual que é o significado dessa palavra difuso? Então, difuso é algo que está espalhado, concorda? Está por aí, está em mais de um lugar. Pois bem, dada esta primeira aproximação, você já consegue deduzir muito sobre o controle difuso. A titularidade dele pertence a qualquer juiz ou tribunal. Então, esse controle difuso de constitucionalidade, vamos lá, é feito por qualquer juiz ou tribunal, tá bom? Mas olha, é qualquer juiz ou tribunal mesmo, tá? O juiz estadual pode, o juiz federal pode, o juiz do trabalho pode, o do TJ pode, do TRF pode, do STJ pode, qualquer tribunal brasileiro pode, qualquer. A prova, ela já fez algumas questões que induziam o candidato em erro, falando o STJ não pode, sob pena de usurpar competência do Supremo, que é o guardião da Constituição. É uma frase bem montada, mas ela é mentirosa, porque no controle difuso, qualquer juiz ou tribunal pode atuar. Tá bom? Agora vamos lá. Se é qualquer juiz ou tribunal, naturalmente, este é um controle requerido por qualquer um. Então a legitimidade para exercício desse controle difuso pertence a qualquer um. Eu posso ser autor de uma ação na qual se discute a constitucionalidade de uma lei, você também pode. O Ministério Público também pode pedir. Qualquer brasileiro pode, tá bom? Não faria sentido. Veja, já que eu abri a possibilidade de qualquer juiz ou tribunal se manifestar, não faria sentido agora eu dizer, tá, qualquer juiz ou tribunal pode, mas desde que só o MP peça, só o Procurador-Geral da República. Não, qualquer juiz ou tribunal a pedido de qualquer um. Ponto. Ponto. Tá legal? Olha, autor pode, réu pode, também. Atenção, hein? Note que é um controle bem aberto, é bem difuso mesmo, né? É o próprio nome. Agora, o modo de exercício. Esse controle é feito de maneira incidental a um caso concreto. Diz-se que é um controle feito por via de defesa. Então, essa daqui é uma característica interessante. No controle difuso, eu não entro com a ação para anular a lei. Eu entro com a ação para conquistar um bem da vida pretendido. E eu só o conquisto se o juiz afastar a incidência da lei para mim. Por exemplo, já dei esse exemplo numa aula de mandado de segurança. Veio uma lei dizendo que mulheres não podem fazer
Exame de ordem. Essa lei, obviamente, é inconstitucional, viola o direito de igualdade, concorda? Uma menina surgindo-se contra essa lei pode, qualquer um, né, pode acionar o Poder Judiciário. Mas na ação dela, o que ela vai pedir? Ela vai pedir para participar do exame. Ponto, esse é o pedido. Agora, para tanto, o juiz vai anular a lei. Ele vai afastar a incidência da lei para ela. Tá bom? Então veja, ela não entrou com a ação, o propósito dela não é necessariamente anular a lei, o propósito dela é conseguir fazer o que ela queria. E agora ela poderá fazer caso o juiz diga que a lei não se aplica para ela. Também outro exemplo, esse sim que eu dei na aula de mandado de segurança. O IPTU do seu imóvel foi para 100%. Poxa, você vai, diante de uma inconstitucionalidade como essa, provocar o Poder Judiciário, pedindo para o juiz uma autorização para não pagar o imposto naquele índice. Agora, para tanto, o juiz vai ter que afastar a incidência da lei para você, tá bom? Então, aqui eu não entro com ação especificamente para atacar a lei. Não. Eu entro com ação para conquistar um bem da vida pretendido, tá? Por isso, inclusive, né, a gente chama esse controle difuso também de controle incidental ou de controle concreto. Incidental ou concreto. Bom, vamos tocar o barco aí. Não há ação específica para exercício desse controle. Não mesmo. Então assim, ó, eu posso exercer controle difuso de constitucionalidade numa ação pelo procedimento comum, né, no mandado de segurança, numa reclamatória trabalhista, numa defesa trabalhista. Na reclamatória trabalhista, muitos têm entrado com reclamatórias pedindo declaração de inconstitucionalidade de determinados artigos. Por quê? Porque querem que os reclamantes conquistem lá algumas vantagens. Por exemplo, a reforma trabalhista ela trouxe a imposição da sucumbência para o reclamante, né, que perde um determinado pedido. Muitos têm pedido, no contexto de um auto de reclamatório trabalhista, que fique livre o reclamante deste ônus. Mas, para tanto, o juiz teria que entender aquela lei como inconstitucional. E aí, para fechar todo o negócio, note que esse controle difuso, ele produz uma decisão com efeito inter partes, primeiramente. Sim, porque ele é feito de forma incidental a um caso concreto, é uma pessoa que entra com uma ação pretendendo alguma coisa. E dada a alguma coisa, o que acontece? Aí o autor se beneficia. O autor se beneficia com aquilo, mas só ele. Então, assim, naquele exemplo do exame de ordem que eu dei para vocês, no exemplo do exame de ordem, note, uma menina que tenha conquistado a decisão, ela se valerá da decisão. Uma amiga não. A amiga querendo terá que impetrar o seu mandado de segurança, atuação, né, o que quiser. Beleza? Show de bola, né? E até aqui é interessante lembrar, eu já falei isso, mas não ficou talvez muito claro. No controle difuso de constitucionalidade, quando a gente fala em declaração de inconstitucionalidade, eu não estou falando em anulação necessariamente da lei. Eu estou falando em não incidência da lei no caso concreto. Eu vou ao judiciário dizer, olha, essa lei para você não se aplica. Tá bom? Pronto. E ex tunc. Então, assim, a decisão retroage. A decisão retroage. Mata a lei lá no ninho. Isso é muito interessante. Então, quando você entra com uma ação e conquista uma decisão de inconstitucionalidade, vai retroagir. E você estará livre dos ônus daquela lei. Não é para decorar aqui, é para entender, né? Vamos raciocinar. Você entrou com uma ação para afastar a incidência de um IPTU altíssimo para você, aquele de 100%. Estou exagerando no exemplo, claro, né? Levou 5 anos para a ação ser julgada. Se você falar que a decisão é dada com efeito ex nunc, você terá que pagar os 5 anos, porque o ex nunc não retroage. Agora, se você disser que a decisão retroage, ex tunc, aí você está livre de pagar. Naturalmente, esse é o melhor, né? Antônio, mas espera lá, me deu uma confusão aqui. Qual que é a diferença de ex tunc e nunc? Então, obviamente, lembre, né? O ex tunc retroage, a decisão volta, o ex nunc é dali em diante. Então, mais uma vez, se você entrou com a ação, lá pedindo a não incidência daquele IPTU altíssimo para você,
Se o juiz declarasse a inconstitucionalidade com efeito ex nunc, depois de 5 anos, você teria que pagar 5 anos de imposto. Por quê? Porque a decisão valeria dali em diante. Não é o razoável é que se anule tudo, né, para você. Então é ex tunc, tá bom? Maravilha, excelente. Bom, hoje em dia tem um artigo 52 que ele está sendo objeto de várias discussões no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo Tribunal Federal decide num recurso extraordinário, por exemplo, pela inconstitucionalidade, ele pode comunicar ao Senado que irá suspender a execução da lei, né, no todo ou em parte. Muitos têm discutido o alcance desse artigo 52, se cabe de fato ao Judiciário a decidir, né, o Supremo, no caso, decidir, e a sua decisão por si só conquistar uma eficácia erga omnes, ou se o Senado tem que de fato suspender. Dado o momento em que vivemos, eu me limito a falar sobre isso. O artigo 52 diz que, dada a decisão, no controle difuso, o Supremo pode comunicar o Senado Federal e o Senado Federal pode suspender no todo ou em parte a lei. Tá bom? Agora, um ponto que muito cai e é relativamente difícil é esse artigo 97. Então vamos lá. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público. Então, esse dispositivo aqui ele é repleto de pontos para a gente pensar. Começamos aqui com o quórum. Primeiro eu estou falando que esta cláusula de reserva de plenário, ou seja, essa disposição, ela se materializa por manifestação favorável de maioria absoluta dos membros do tribunal, né, ou do órgão especial. Vejam só, a maioria absoluta é mais da metade do total. Mais da metade do total. Concorda? Excelente. Mas mais da metade de qual total, Antônio? Total dos membros ou total do órgão especial. Mas aí vem uma primeira discussão, né? O que é o órgão especial? Então, vamos ver juntos aqui. Vejam. Tribunais, antes até de eu desenhar aqui, existem tribunais que são pequenininhos. O tribunal, por exemplo, do Amapá, tem 7 desembargadores. 7 desembargadores decidem ali numa sentada. Valeu. Agora tem tribunais que são muito grandes. De São Paulo, ele tem 360 desembargadores. Poxa, se cada um tiver que votar numa decisão em que se exige a manifestação do plenário, vai levar a vida inteira para acabar o julgamento. Então, esses tribunais, muito numerosos, eles podem constituir o chamado órgão especial, que é uma comissão dentro do tribunal, é um tribunal dentro do tribunal. Então, o total elege, né, um determinado grupo de pessoas para decidir em nome do todo. E aí a coisa fica muito mais simples. Esse órgão especial, ele pode ser criado em tribunais que tenham mais de 25 membros. Então vejam só, lá no Amapá não poderia, em São Paulo poderia sim. E então, ao invés de colhermos a manifestação de 360 desembargadores, colheremos a manifestação de 25 que decidem em nome do total. Concorda comigo? Bem simples, né? Mas aí eu volto-me para o dispositivo que fala somente pelo voto da maioria absoluta, ou seja, mais da metade do total dos membros ou do total do órgão especial, os tribunais podem declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo. Agora sim, vamos aqui para o desenhinho. Vejam. Imagine vocês que esse é um tribunal. É um tribunal grande. O plenário, ele é formado por 120 desembargadores. Bom, dado o número, a gente pode criar um órgão especial. Um órgão especial. Órgão especial que vai ter aqui no meu exemplo 25 desembargadores. O que aquele tribunal está dizendo é o seguinte,
esse tribunal ele foi provocado e ele tem que se manifestar sobre a inconstitucionalidade de uma determinada lei. Bom, o artigo 97 diz que essa inconstitucionalidade é feita por mais da metade do plenário ou mais da metade do órgão especial. Mas, Antônio, quem tem que falar exatamente? Aí não se preocupe, tá? Porque depende de regimento interno, não vai cair na prova. Mas vamos supor que o regimento interno tenha dito é mais da metade do plenário. É mais da metade do plenário. Tudo bem, então aí nós precisaremos de 61 se manifestando. Mas talvez o regimento interno diga é mais da metade do órgão especial. Então aí nós precisaremos de 13. Concorda? 25 divididos por 2 dá 12,5, mais da metade de 12,5 é 13. Então a questão fica muito mais racional. Isso é o que está escrito no artigo 97. Somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público. Mas, para nossa infelicidade, não é necessariamente isso que cai. O que cai é a leitura inversa do artigo 97. Vejam só, quando eu digo que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de leis ou de atos normativos do poder público. Eu estou dizendo que, sozinhos, os órgãos fracionários ou colegiados dos tribunais não podem declarar a inconstitucionalidade de leis ou de atos normativos. Mas como assim, Antônio? Como assim? Então vamos lá. Imaginem que esse é um tribunal. Ele tem 10 órgãos fracionários, 10 câmaras, 10 turmas. O nome aí não depende, né? O nome assim não interfere. Cada tribunal define se vai chamar o seu órgão fracionário de turma, câmara, sessão, tanto faz. Vamos supor que nesse meu tribunal haja 10 órgãos fracionários, 10 câmaras, compostas por 3 desembargadores cada. Bom, uma conta de padeiro, se são 10 órgãos com 3 desembargadores, no plenário teremos 30 desembargadores. Pelo número, mais de 25, já podemos criar um órgão especial. Bom, como é que a prova pergunta? Alguém entrou com uma ação, e aí, em primeiro grau, o juiz declarou a constitucionalidade da lei. Em primeiro grau, o juiz disse que a lei era constitucional. Só que isso não interessava ao autor. O autor queria, em verdade, uma declaração de inconstitucionalidade, incidental. Aí, dada a sentença contrária ao seu interesse, o que ele faz? Ele apela. Ele faz uma apelação. E essa apelação conterá um pedido, né, de inconstitucionalidade. Pois bem, para onde vai essa apelação? Sei lá, vamos supor que foi para a 10ª Câmara, para a 10ª turma. É isso que a prova pergunta. Sozinhos, esses 3 desembargadores podem declarar a inconstitucionalidade? Não. Por quê? Porque somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros ou do órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de leis ou de atos normativos. Então, estes 3 desembargadores terão que parar o julgamento e mandar aquilo para o órgão especial ou para o plenário, depende do regimento interno, a fim de que um deles, né, diga se a lei é constitucional ou é inconstitucional. Maravilha, esse é o controle difuso, essa é a cláusula de reserva de plenário, esse é um tema complexo, mas que estamos aí desvendando, tá bom? Bom, mas aí eu gostaria de trazer para vocês algumas exceções, né? Não se aplica a cláusula de reserva de plenário quando houver precedente do tribunal ou então do plenário do Supremo Tribunal Federal. Antônio, como assim? Se já há uma decisão do plenário do Supremo ou então do próprio tribunal, né, aí o órgão fracionário ele não precisa submeter aquela causa para o órgão especial ou para o plenário. Ele pode decidir diretamente. Então, se você é, por exemplo, o relator dessa apelação, você pegou os autos. Se não tem nenhum pedido de inconstitucionalidade, toca o pau, julga. Agora, se tem pedido de inconstitucionalidade, opa, a segunda pergunta que você tem que se fazer é: tem precedente? Porque se não tiver precedente, aí você tem que parar e mandar para o plenário ou para o órgão especial. Agora, se houver precedente, aí você pode aplicar o precedente, mas desde que seja um precedente do plenário do Supremo ou do próprio tribunal, tá bom? Quase acabando.
quase acabando. Existe uma súmula muito importante, que é a súmula vinculante número 10. Essa súmula vinculante número 10, ela fala assim, ó, viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo do poder público, afasta a incidência da lei no todo ou então em parte. É difícil de entender, por enquanto. Vejam só, muitos tribunais, em seus órgãos fracionários, não gostavam de ter que parar o julgamento e mandar aquilo para o órgão especial ou para o plenário. Poxa, dá muito trabalho. Até porque o negócio vai para o órgão especial ou para o plenário, mas depois volta para o juiz relator ali, redigir os votos e tudo mais. Dá muito trabalho, dá muito trabalho. Então o que esses órgãos fracionários começaram a fazer? Começaram a decidir, não declarando a inconstitucionalidade da lei, mas dizendo que a lei não se aplicava no caso concreto. Mas espera lá. A não incidência da lei no caso concreto é justamente o sentido da declaração de inconstitucionalidade no controle difuso. Então, assim, ó, se coloque no papel do apelante aqui. Você queria a inconstitucionalidade da lei. Se você ganhou, né, se o tribunal disse que é inconstitucional, você ganhou. Agora, se o tribunal disse que a lei não se aplica no caso concreto, você ganhou também. Então, por isso que o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante número 10, dizendo que viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário do tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade da lei, afaste a sua incidência no todo ou em parte. Certo? Então, cuidado, esse é o nosso controle difuso. É um controle bom, é um controle importante, ele cai na prova, o artigo 97 cai muito, 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 e você tem ele aí na ponta da sua língua, tá bom? Claro que é um tema difícil. Se ficou com alguma dificuldade, dá uma olhadinha de novo na aula, anota, pensa, reflete, porque vai dar certo. Obrigado, grande abraço, sucesso, até o próximo encontro.